Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, aprendizagem e gestão do conhecimento. Olá, pessoal. Eu sou a Cintia Araújo e estamos aqui juntos dando continuidade à nossa jornada de aprendizado sobre aprendizagem e gestão do conhecimento. No estúdio da Univesp, ela está em pé atrás de um móvel de apoio feito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita da docente em um plano mais aberto. Os slides têm fundo vermelho, textos em letras brancas e uma imagem em marca d'água no canto inferior direito. 3 pessoas estão em reunião, 2 sentadas a uma mesa e a terceira em pé, com um tablet em mãos. Ao redor delas, há figuras relacionadas à aprendizagem e gestão do conhecimento, como uma lâmpada diante de um cérebro. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. Conceitos importantes da gestão estratégica do conhecimento. Agora, nós vamos falar sobre os conceitos importantes da gestão estratégica do conhecimento. A gente aprendeu um pouco sobre o que é aprendizagem individual, coletiva, gestão do conhecimento brevemente. Agora a gente vai entrar na gestão estratégica do conhecimento e alguns conceitos aí que são básicos e importantes. Novo slide com o título Introdução e os tópicos. Sociedade da Informação e do Conhecimento. Informação e conhecimento são elementos essenciais na gestão contemporânea. Empresas precisam adaptar-se a esta realidade. Gestão eficiente do conhecimento para sobrevivência e vantagem competitiva. Fonte: Angeloni Mussi, 2008. Bom, a gente já sabe que vivemos na sociedade da informação e do conhecimento, certo? E a partir desse contexto, a gente sabe que a informação e o conhecimento são elementos essenciais na gestão contemporânea. O uso estratégico do conhecimento que é acumulado dentro das organizações é fundamental, pois a partir desse conhecimento que nós sabemos, por exemplo, que há uma tendência de aumento de demanda por um determinado produto ou que ocorra o risco, ameaça de novos concorrentes ou novos produtos num determinado mercado. Não é assim? Então, a partir dessa gestão de conhecimento, eu consigo tomar decisões estratégicas e assertivas para manter aí a minha vantagem competitiva e também a minha sobrevivência. Afinal de contas, não faltam aí exemplos de empresas que perderam essa vantagem, até pararam de existir devido aí há o problema aí de conseguir entender o cenário no qual elas estavam inseridas, tá? Em novo slide, os itens. Excesso de informações e conhecimentos gerados. Aumento exponencial do volume de dados. Desafio de transformar essas informações em conhecimento estratégico. Tecnologia da informação, TI, e gestão do conhecimento, GC, como geradores de riqueza. Angeloni Mussi, 2008. E a gente também sabe que com o avanço da tecnologia da informação e da comunicação, nós temos aí um excesso de informações. Afinal de contas, as informações da internet, todas as curtidas, todas as seguidas que damos, fora todos os dados que são acumulados diariamente, né, dentro das empresas, nos seus sistemas de informação internos, a gente tem aí um aumento exponencial desse volume de dados. E daí o desafio, né, de transformar essas informações em conhecimento estratégico, certo? Como eu comentei na aula anterior, que acumular por acumular dados não leva a nada. Eu preciso interpretar esses dados e, a partir dessa interpretação, criar conhecimento que vai, de fato, mudar a ação, certo? E daí que nós temos aí 2 elementos muito importantes. A tecnologia da informação, óbvio, TI e gestão do conhecimento, né? E não é à toa que certas profissões como analista de dados, analista de Big Data e outras profissões ligadas ao processamento, né, e interpretação desses dados são cada vez mais valorizadas, porque, sim,
a combinação de gestão de tecnologia da informação e gestão do conhecimento, ela é cada vez mais importante, tá? E para quê? Para que eu tenha o uso estratégico do conhecimento, tá? Isso que vai trazer o sucesso e a sustentabilidade das empresas, correto? Slide Uso estratégico do conhecimento com as informações. Uso estratégico da informação é fundamental para o sucesso e a sustentabilidade das empresas. Frase sublinhada: nem todo conhecimento é importante. Mussi e Angeloni, 2008. E dentro desse processo, eu vou mostrar no próximo slide, é fundamental que saibamos de antemão que nem todo conhecimento é importante, tá? Esse é o entendimento dessa premissa, ele é fundamental para a gente evitar aí o excesso de dados acumulados, correto? Novo slide intitulado Uso estratégico do conhecimento, com um diagrama composto por 4 quadrados concêntricos em degradê azul com informações em hierarquia. De dentro para fora, informação crítica, sobrevivência da organização. Informação mínima, gestão da organização. Informação potencial, vantagem competitiva. Informação sem interesse, lixo. Fonte, Mussi e Angeloni, 2008, página 58. Então, esse diagrama nos ajuda bastante a entender, né? Indo de dentro para fora, certo? De dentro aqui para fora, nós temos aqui o que é informação crítica, né? É informação que é fundamental para a sobrevivência da organização. Então, por exemplo, se eu tenho uma pizzaria, correto? É fundamental que eu tenha informações de como que faz pizza, quais são os elementos básicos e quais são os cuidados e processos que são ali envolvidos no processo de elaboração de pizzas, certo? E da venda. Então, isso depende aí a minha sobrevivência, tá? A informação mínima, né? É a informação que é utilizada para a gestão da organização. Então, todas as informações que estão ali ligadas ao controle de contas, ao controle de finanças, à questão da logística, a entrega dessas pizzas aos meus clientes, tá? Então, essa aí é uma informação mínima. Aí, vindo aqui no próximo nível, tem informação potencial, que é informação que pode me trazer vantagem competitiva. Então, eu ter informações tanto sobre receitas particulares, específicas, que vão trazer mais sabor e é distinta das pizzas que são feitas pelos meus concorrentes, entender aí quais são os novos concorrentes, ou informações sobre a questão do aumento de consumo de pizza numa determinada cidade ou área dessa cidade, isso pode me trazer vantagem competitiva, correto? Então, isso é uma informação potencial. E informação que não serve para nada, certo? Em outros, né, que não tem interesse, ela é lixo, eu não preciso processar essa informação. Isso é importante que eu consiga classificar entre informação crítica, mínima, potencial e sem interesse, porque isso vai me ajudar a filtrar as informações a partir aí da gestão do conhecimento. Eu consigo, nesse processo de gerir o conhecimento, filtrar essas informações. E aí eu descarto aquelas que não têm interesse e armazeno e processo e interpreto aquelas que são do meu interesse, tá? E por que eu estou falando isso, né? De saber o que é de interesse, o que não é de interesse? Porque existe uma relação clara entre a informação e a estratégia. Por isso que a gente está falando aí de gestão estratégica do conhecimento, tá? Novo slide com o título Informação e Estratégia. E o conteúdo: Estratégia, mapa de informações que orienta as operações da empresa. Neste contexto, informação é essencial. Definição, execução, integração. Mussi e Angeloni, 2008, página 58. E o que é essa estratégia, né? A estratégia, ela tem esse mapa de informações que vai orientar as operações da empresa, né? É através da estratégia que eu sei quais são os objetivos que eu tenho que cumprir, certo? E como eu vou cumprir esses objetivos, né? O como eu vou cumprir, isso é muito importante, tá? E é óbvio que isso é informação essencial. Então, no exemplo aqui da minha empresa de delivery de pizza,
eu tenho que saber, por exemplo, se eu tenho os ingredientes na quantidade suficiente para aquele dia, certo? Eu tenho que saber se eu tenho farinha no estoque, se eu tenho tomate, enfim, todos os ingredientes, porque se eu não sei, se eu começo a operação sem saber, e se falta a farinha? E se falta o molho de tomate? Não é isso que você quer, certo? Então, na concepção e execução da estratégia, a informação é essencial. E aí a informação é importante tanto para a definição, quanto para a execução, quanto para a integração da estratégia, como eu mostro aqui nesse próximo diagrama, né? Slide intitulado Informação e Estratégia. Abaixo, sobre um grande círculo azul escuro, um diagrama de Venn composto por 3 círculos menores parcialmente sobrepostos. No círculo à esquerda está a definição. À direita, execução. Abaixo, integração. Na interseção entre definição e execução, há o item estratégia. Fonte, Mussi e Angeloni, 2008, página 59. Então, a informação ela é importante para eu definir a estratégia. Eu vou falar nos próximos slides, né? Saber quem são meus concorrentes, saber o que é necessário para eu fazer as operações que são básicas à sobrevivência da minha empresa. As informações são importantes para eu executar essa estratégia. Não adianta só eu desenhar a estratégia, certo? Então, lembra aqui de um esporte coletivo, como, por exemplo, o futebol ou basquete, né? Não adianta só eu traçar o esquema tático, eu tenho que executar esse esquema tático, né? Já vimos vários exemplos de times que perderam por não executar exatamente aquilo que estava desenhado no esquema tático, na estratégia. E é óbvio que no contexto organizacional eu preciso integrar essa estratégia. Não adianta que essa estratégia seja definida e executada sem que ela seja integrada. Então, todos os níveis, níveis organizacionais e hierárquicos dentro da empresa precisam estar integrados nessa estratégia. Afinal de contas, se só uma área faz estratégia, a outra não faz, não vai funcionar, certo? Aqui no exemplo aqui da minha pizzaria, se eu não integro a estratégia à questão do delivery, eu só me preocupo com a questão da operação ali de fazer a pizza e a questão do delivery, né? E a questão da compra dos ingredientes, que é um processo praticamente diário. Eu tenho que integrar essas diferentes áreas da operação para que essa estratégia de fato funcione bem, tá? E na hora de eu formular a estratégia, certo? É muito importante aí o monitoramento, certo? E a coleta de informações do ambiente interno e externo. Ou seja, eu preciso saber, por exemplo, quais são as minhas capacidades organizacionais, quais são as minhas limitações, quais são os meus pontos fortes. A gente vai falar isso em próximas aulas, né, com mais detalhe. Mas é importante e que eu também conheça o ambiente externo, seja, inclusive no ambiente externo eu tenho 2 níveis aí que são fundamentais para eu saber. O pessoal do macroambiente, os atores do macroambiente que está mais longe da minha empresa e eu tenho menos influência, como por exemplo a legislação, mudanças de legislação, mudanças demográficas ou culturais, certo? São fatores aí do macroambiente que interferem no meu negócio. Como também aqui a questão do microambiente, que são atores mais próximos do meu negócio, tá? Como fornecedores, como os intermediários, os funcionários e por aí vai, tá? A professora passa rapidamente pelo slide Formulação da Estratégia, no qual há os tópicos. Depende do monitoramento constante de informações do ambiente externo e interno, informações do macroambiente e microambiente, transformação da informação em inteligência estratégica. Mussi e Angeloni, 2008. No slide seguinte, o título Informação e Estratégia, e uma pirâmide tridimensional com a lateral direita visível e dividida em 5 partes. Da base para o topo, dados do ambiente interno e externo, informações estratégicas e não estratégicas, conhecimento estratégico, inteligência estratégica, estratégia. À direita deste item, uma reta indica um retângulo azul com a informação Ação Estratégia. Fonte, Mussi e Angeloni, 2008, página 60. E aí,
é que a gente vai falar da uso estratégico dessa informação. Então percebam, né, vindo de baixo para cima, eu coleto dados do ambiente interno e externo. Aí eu vou selecionar o que são informações estratégicas do que não é estratégico. Lembra que eu falei de filtrar, certo? Eu vou filtrar. Aí eu vou criar conhecimento estratégico, porque eu vou interpretar essas informações que eu já filtrei e aí eu vou criar conhecimento estratégico. E aí eu vou ter uma inteligência estratégica. Afinal de contas, como eu já coletei dados internos e externos, eu sei quais são meus pontos fracos, meus pontos fortes, meus principais concorrentes, o meu público-alvo, etc. E aí eu consigo traçar a minha estratégia, entenderam? E aí eu vou tomar ações estratégicas, é fundamental. Já pensou você traçar um esquema tático, como eu dei aqui o exemplo do esporte coletivo, sem saber quem é o meu opositor, meu adversário, sem entender como é que é o estádio, sem entender como que está a situação física de cada um dos jogadores ou jogadores que estão no meu time, como é que eu vou fazer? Não faço, né? Então, por isso que eu mostrei aqui a relação entre informação e estratégia. Slide Ciclo Gerencial do Conhecimento, com os tópicos. Ciclo de gerenciamento do conhecimento importante para impulsionar a aprendizagem. Importante no processo da absorção e internalização do conhecimento. Processo coletivo e social. Conversão do conhecimento. Tácito, explícito. Fonte Angeloni, 2008. E dentro desse uso estratégico da informação, o ciclo gerencial do conhecimento, certo? Que é fundamental que eu entenda como funciona, como gerenciar esse conhecimento para que eu consiga, de fato, trazer vantagem competitiva, que eu consiga, de fato, internalizar esse conhecimento nas minhas ações operacionais e estratégicas, tá? E aí é importante que eu entenda que eu preciso entender que tem dois tipos de conhecimento tácito e explícito, tá? Novo slide com o título Conhecimento Tácito e Explícito e 2 quadros com itens listados. No quadro à esquerda, Conhecimento Tácito, os dados. Implícito, subjetivo, difícil de articular e transmitir, simultâneo, baseado na prática e na experiência. No quadro à direita, Conhecimento Explícito, os dados. Objetivo, fácil de articular e transmitir, mais teórico, sequencial. Fonte, adaptado de Angeloni, 2008, página 143. E o que é o tácito e é o explícito? Bom, dentro de uma empresa, vocês vão aprender já que a gente vai ter o conhecimento tácito, que é aquilo que a gente sabe de todo dia está ali no trabalho, né? Então ele está implícito. Então você que trabalha todo dia ali, de novo, o exemplo da nossa pizzaria, né? O pizzaiolo ou pizzaiola, ele já tem um conhecimento implícito ali de como fazer. Então essa pizza, então é um conhecimento subjetivo, né? É tão já muitas vezes experiência tanta que a gente já meio que faz no automático, certo? E por quê? Porque ele é baseado na prática e na experiência. Quanto mais eu faço, mais eu vou absorvendo, criando, acumulando esse conhecimento tácito de como faz as coisas. E o conhecimento explícito, por sua vez, ele é objetivo, certo? E ele eu sei fazer pizza aqui no conhecimento tácito, mas eu preciso deixá-lo explícito, criar uma receita, um processo, né, deixar explícito quais são as etapas de como fazer a massa, como abrir a massa, como colocar o recheio. Então, é importante que eu traga do tácito para o explícito. Assim, eu consigo transmitir esse conhecimento com mais facilidade. Slide intitulado Ciclo Gerencial do Conhecimento. Abaixo, um diagrama circular com 4 itens dentro de retângulos azuis interligados por setas em sentido horário. No topo está o item Conhecimento Tácito. À direita, Identificação e Alavancagem. Abaixo, Conhecimento Explícito. À esquerda, Transmissão e Absorção. No centro do diagrama, uma seta vertical conecta conhecimento explícito a conhecimento tácito. Fonte Angeloni, 2008, página 144.
Por isso que eu mostro aqui o ciclo, né, do gerencial do conhecimento, tá vendo? Eu trago aqui a ligação do explícito para o tácito, certo? E percebam que eu tenho uma questão de trazer o tácito para uma identificação e alavancagem do conhecimento explícito. Olha só que interessante. E depois do conhecimento explícito eu vou absorver e depois eu trago ele para o tácito de novo. Ou seja, né, a partir do momento que eu li a receita da pizza, eu vou absorver esse conhecimento sobre como fazer a pizza e aí se torna parte do meu conhecimento, que depois eu vou trazer de novo, vou identificar, vou alavancar o conhecimento explícito e por aí eu vou fazendo esse ciclo continuamente. Percebam? Então, ele sai daquilo que é tácito e vai para o explícito. Inclusive, é esse processo que é fundamental de conversão, né? Ele é fundamental para a gestão do conhecimento. Lembra que eu falei na aula anterior que eu preciso sair do individual para o coletivo, para o organizacional? E por isso que a conversão do conhecimento tácito para o explícito, ela é tão importante. E aqui no famoso modelo de Nonaka e Takeuchi, vamos falar mais desse modelo nas próximas aulas, ele fala aí dos 4 processos de conversão do conhecimento, né? O processo da socialização, que eu converto o conhecimento do tácito para o tácito, eu vou explicar mais no próximo slide. Depois eu tenho o processo de esterilização, que é do explícito para o tácito novamente, a combinação e a internalização, tá? Antes de eu passar para o próximo slide, prestem atenção nessa espiral aqui ao centro, que isso indica que é um processo contínuo e repetitivo, ele é um ciclo, ele não acaba, tá? Em novo slide, o título Conversão do Conhecimento, seguido por um quadro dividido em 4 partes. Na superior esquerda, socialização, conhecimento tácito mantém em tácito. Na parte superior direita, externalização, conhecimento explícito converte em tácito. Na inferior direita, combinação, conhecimento explícito mantém em explícito. Na inferior esquerda, internalização, conhecimento explícito converte para tácito. No centro do quadro, uma espiral laranja representa o ciclo contínuo entre cada item. Fonte, adaptado de Nonaka e Takeuchi, 1997, citado em Angeloni, 2008. No próximo slide, eu vou explicar, né, na prática o que envolve esse processo aí de conversão de conhecimento tácito, explícito, etc. Novo slide intitulado Conversão do Conhecimento na Prática, com um quadro de fundo azul que exibe 4 processos, cada um com uma pequena imagem à esquerda e uma breve explicação à direita. De cima para baixo, socialização. Foto. Um jovem observa um senhor manusear uma ferramenta. Texto. Processo de compartilhamento de experiências e conhecimentos tácitos entre indivíduos. Programas de trainees, job rotation, mentoria. Externalização, ilustração de um organograma. Texto, transformar conhecimento e conceitos como metáforas, modelos mentais ou hipóteses. Modelos, frameworks, melhores práticas de trabalho, tutoriais. Combinação, ilustração, homem pega um livro de uma estante. Texto, combinação de diferentes conjuntos de conhecimentos explícitos, biblioteca, plataformas, sistemas de conhecimento, programas de capacitação estruturados. Internalização, foto de uma pessoa diante de um notebook aberto, um caderno e uma caneta. Texto, pessoas absorvem conhecimento explícito. Leitura, estudo, treinamento. Fonte, Angeloni, 2008. Na socialização, como eu falei, é o tácito para o tácito, né? Então, eu estou trocando informações tácitas, conhecimento tácito entre indivíduos. Então, por exemplo, no programa de trainee, certo? As pessoas estão, os trainees, eles estão, os estagiários, enfim, eles vão aprendendo à medida que eles veem profissionais mais experientes trabalhando, o job rotation, né? Que é a rotação de cargos, onde eu vou pulando de equipe em equipe para aprender como faz aquele trabalho, certo? E a mentoria, né? Que uma pessoa
pessoa mais experiente vai ali dando dicas, mostrando. Lembra o pizzaiolo? Ele vai trazer um estagiário e vai mostrar, olha, é assim que abre. Tá vendo que é um conhecimento tácito para tácito, tá? A externalização, eu vou transformar esse conceito que eu tenho, né, de como faz a pizza e vou transformar ele em uma forma mais fácil de compartilhar, né? Vou criar modelos mentais, eu vou fazer metáforas, vou criar formas, né, de passar para os outros, né? Então é quando eu crio modelos, frameworks, né? Esse modelo que eu acabei de mostrar do Nonak e o Takeo chama forma de externalização, né? Eles criaram um modelo a partir daquele conhecimento que eles absorveram dentro da pesquisa deles e esse modelo é a forma que eles encontraram de deixar explícito para nós como acontece a conversão do conhecimento, tá? A combinação, que eu vou combinar diferentes tipos de conhecimento explícitos, né? Então, vou criar uma biblioteca, né? Eu vou criar uma plataforma, um sistema, né, de compartilhamento de informações na nuvem, por exemplo, onde eu vou colocar todos os tutoriais, todas as cartilhas, né, ali organizadas, para poder facilitar o acesso a esse conhecimento, e a internalização, que eu vou absorver esse conhecimento explícito e para o meu dia a dia. Então, é quando eu faço um treinamento, como vocês estão fazendo agora numa aula, né, numa leitura de um livro, de um tutorial, assistindo um vídeo no YouTube, tá? Eu estou internalizando esse conhecimento que foi anteriormente tornado explícito, tá? Slide: outras formas de compartilhamento do conhecimento com as informações. Comunidades de práticas. Grupos informais de colaboradores que se unem para criar, compartilhar e armazenar conhecimento. Reflexão na ação. Indivíduo reflete sobre práticas de trabalho, decisões tomadas, experiências passadas ou presentes. Realização de sessões de reflexão após conclusão de projetos ou atividades. Angeloni, 2008. Bom, outras formas aí que eu tenho aí de fazer a troca desse conhecimento, né? Eu posso criar grupos, né, comunidades de práticas, né, que são grupos informais, os trabalhadores ali, as pessoas sentam, né, num espaço ali compartilhado e elas trocam experiências, né, sobre um determinado processo. Eu posso fazer grupos de reflexão na ação, né, onde o indivíduo ele vai refletir sobre as práticas de trabalho, certo? Sobre experiências passadas. Então, por exemplo, certo? Depois de terminar um determinado projeto, os membros desse projeto vão sentar juntos ali e vão refletir, né, sobre o que aconteceu, os erros que aconteceram, né, formas de como esses erros podem ser evitados no futuro, o que deu certo, dentro desse projeto. Então, é importante, né, porque a partir dessa reunião, né, ou de comunidade de prática, ou de reuniões de reflexão da ação, eu consigo materializar esse conhecimento, né, trazê-lo só do tácito, daquilo que a gente fez, e torná-lo explícito. Novo slide com o título Estratégias de Compartilhamento do Conhecimento e tópicos relacionados à estratégia de codificação. Implementada por meio de sistemas de informação e bancos de dados, BD, sistemas de rede, e-mail. Facilitação ao acesso, armazenamento e compartilhamento de conhecimentos codificados. Ideal para transmissão de conhecimentos explícitos. BDs, sistemas e plataformas de gestão de documentos. Angeloni, 2008. Outra forma aí, outra estratégia para compartilhar o conhecimento é eu codificar esse conhecimento através de sistemas de informação e bancos de dados, certo? Inclusive, esse é um dos mais potentes, uma das mais potentes estratégias aí para a gestão do conhecimento, porque facilita tanto o armazenamento quanto o acesso, né? Porque se eu coloco um sistema, eu consigo procurar por palavra-chave, certo? Por assuntos. Então, é uma estratégia bem interessante de compartilhamento de conhecimento. A professora avança um slide com os tópicos relacionados à estratégia personalizada. Compartilhamento por meio de contatos diretos, ideal para compartilhar conhecimento tácito, implementação e contatos,
fóruns de discussão, mentorias e programas de aprendizagem colaborativa. Angeloni, 2008. E a estratégia personalizada, né? Que eu tenho aí, eu vou personalizar esse compartilhamento através ali da mentoria, por exemplo, né? Eu vou trocar informações. Lembra o pizzaiolo, né? Que ele vai chamar ali o estagiário ou estagiária para explicar? Então, isso é uma estratégia personalizada que eu vou fazer aí de acordo com a necessidade e a função que vai ser desempenhada por essa pessoa. Pode ser tanto individual quanto grupo, né? Quanto em um grupo. Slide com as considerações finais. Garantir acesso rápido e fácil ao conhecimento. Cultura favorável ao compartilhamento de experiências. Aproveitar disponibilidade de ferramentas tecnológicas. Dicas úteis. Implementação de sistemas de busca e recuperação de informações. Criação de portais de conhecimento. Plataformas de aprendizagem online. Angeloni, 2008. Consideração final, né? É importante, aí vocês viram que a gestão estratégica do conhecimento envolve a criação de processos para que eu consiga acessar esse conhecimento de maneira rápida, né? Porque se for difícil de acessar ou muito demorado, as pessoas vão desistir e aí esse conhecimento não é aplicado, tá? É importante também, a gente vai falar bastante disso em outras aulas, a cultura organizacional, né? É importante que haja uma cultura propícia para a troca de conhecimento, né? Então, é importante que os indivíduos entendam a troca de conhecimento como algo benéfico para a empresa, não como uma ameaça, por exemplo, certo? É importante que eu use sistemas de informação, né? O uso da tecnologia para aprimorar isso. E a criação de portais de conhecimento, plataformas. Eu vou, inclusive, ter uma aula só sobre essa questão dos portais e das plataformas aí de gestão do conhecimento. Último slide com as referências bibliográficas. Angeloni, Maria T. Organizações do Conhecimento, Infraestrutura, Pessoas e Tecnologia, segunda edição. São Paulo, Editora Saraiva, 2008. Angeloni, Maria Terezinha. Mussi, Clarissa Carneiro. Estratégias, formulação, implantação e avaliação. O desafio das organizações contemporâneas. São Paulo, Editora Saraiva, 2008. Disponíveis em integrada.minhabiblioteca.com.br. Aqui seguem as referências, de novo convidando vocês a acessar esse material que está disponível na biblioteca virtual da Univesp, tá? Ademais, eu também convido vocês a continuarem comigo ao longo dessas semanas para que a gente entenda um pouco mais como aplicar e implementar a gestão do conhecimento dentro das nossas empresas, ok? Até a próxima aula e tchau, tchau! Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Teles. Audiodescrição. Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro Yara Forastieri. Revisão Cláudia Guarnieri. Consultoria Lara Souto. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Valéria Grilo. Univesptv.com.br